Fala aí, sobreviventes. Mais um guia da sobrevivência aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alternador. A gente tem um alternador bem simples aqui, é de uma Ford Transit. Esse é um Magnete Marelli. E eu tava com um problema aqui na placa dele. Bom, eu vou demonstrar para vocês hoje aqui as medidas que vocês devem tirar com o multímetro do seu alternador, dos pontos que você deve tirar, para você testar e saber qual o defeito do seu alternador, se ele está funcionando bem mesmo ou não, se vale a pena dar manutenção ou se você precisa trocar o seu alternador. No meu caso, substituindo aqui a placa de diodo, eu creio que já vai voltar a carregar. Vou montar ali no carro daqui a pouco e vou testar. Bom, galera, mas é o seguinte, eu estou só com uma mão aqui, então vai ser um pouco mais difícil. Mas basicamente, a gente tem aqui no funcionamento do alternador, eu tenho aqui mais algumas peças. Essa é a tampa da carcaça. Esse aqui são as escovas, retificador de tensão. A ideia do retificador de tensão é não deixar passar dos 14,5 volts para carregar, no caso na geração de energia, para carregar a bateria. Aqui é só uma placa de conexões com o D+, o B+, e o W. São gerados aqui justamente na placa de diodos, né? Aqui você tem o D+, aqui você tem o W e você tem aqui você tem o B+, que é gerado para carregar sua bateria. Aqui você tem o W e você vai ter aqui no meio, através desse cabo aqui, que é conectado aqui nesse pino, você vai ter o seu D+, que vai retornar para a lâmpada. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai testar. Para testar essa placa de diodos, vocês têm que tirar essas 3 soldas aqui, pessoal. Aqui ficou até bem feio, que o meu arame de solda é bem ruim. Vou comprar um outro novo aqui agora. Mas são esses 3 pontos de soldas. São as 6 pernas das bobinas, né? Os 6 cabos das bobinas que chegam aqui. Isso aqui no caso está ligado em triângulo. A Magnete Marelli é feito geralmente em triângulo, pelo que eu já vi. Então eu tenho aqui 1 e 6, 2 e 4, perdão, 1 e 4, 1 com 4, 2 com 5, 3 com 6. Perfeito, pessoal? As bobinas ficam assim chantadas e você tem sempre 220 em cada geração aqui. Na outra placa, tá aqui minha placa antiga, vou mostrar para vocês. Estava perceptível, mas só desmontando para ter certeza, né, pessoal? Olha só, a gente tinha aqui uma gambiarra já feita, né? Tá aqui, não funcionou obviamente. E eu tinha esses 3 diodos, esse e esse, né? Tá vendo aqui a perninha aqui de baixo? Tá bem suja a placa, mas dá para ter uma ideia. Então esses 3 diodos estavam queimados, então isso não ia gerar nunca os 14 volts que eu precisava na bateria para carregar, né? E quando eu ligava farol alto ou qualquer coisa dentro do carro, um consumível de alta potência, a tensão caía para 11 volts, quase 11 volts, então estava péssimo mesmo. Então, substituindo aqui a placa, as medidas, pessoal. Aqui no coletor, né, você vai colocar o seu multímetro aqui na função de continuidade ou medição de resistência elétrica, né? Fazendo o teste aqui com as pontas, você tem aqui aquele apito, né, do indicação de continuidade. Meu multímetro não está perfeito, está dando ali uma resistênciazinha ainda, mas está identificando continuidade, né? Então o que que rola? Aqui a gente tem que medir a resistência que existe entre essas duas escovas, entre esses dois caminhos de escova, que é o coletor aqui do nosso alternador, né? E você tem que ter aqui, pessoal, uma resistência ôhmica entre 3 e 5. Desculpa lá, pessoal, tá péssimo aqui. Entre 3 e 5. Então aqui no coletor, pessoal, vocês têm que ter aqui uma resistência entre 3 e 5 ohms. Medidas dessa maneira, pessoal. De um caminho do coletor, um caminho de escova para o outro. Tá bem? Tá medida aqui, tá ali. Eu tô dando a diferença do meu multímetro, né? O meu multímetro tá com um probleminha aqui, mas tá vendo? Mas o meu coletor tá perfeito. O meu coletor tá perfeito. Tá funcionando 100%, né? De entre 2 e 5 ohms.
ainda tá legal. E a ideia, pessoal, é que aqui nessa placa de diodos a gente tem, na verdade, um retificador em onda completa para cada fase. Então, cada fase, vocês podem verificar que tem dois diodos e dois diodos. Cada fase vai gerar 220, no ciclo de onda positivo retifica em um diodo, no ciclo de onda negativo retifica no outro diodo. E assim a gente tem as três fases gerando 220 cada uma, e depois sendo retificadas primeiro por esses 6 diodos que eu acabei de mostrar, depois por esses diodos que estão encapsulados aqui dentro dessa caixa, que também tem mais, no caso, 3 diodos, um diodo para cada fase, e depois isso já chega retificado, recebe aqui também o positivo e negativo que é gerado aqui no rotor. Isso tudo vai ser somado nessa placa através desse parafuso aqui, pessoal. Vocês vão ter os 14 volts de pino de tensão positiva para carregar sua bateria. E o 0 volts é óbvio, vocês vão identificar o 0 volts aqui na carcaça. Em qualquer parte da carcaça do motor você tem o 0 volts. Beleza, pessoal? Então, possíveis problemas para o seu alternador quando tiver dado um problema, você está na rua, precisa fazer, ou às vezes não tem dinheiro, não quer pagar alguém para fazer, ou até é curioso mesmo como eu e gosto de fazer. Verifiquem então placa de diodos, meçam diodo por diodo, lembrando que tem que abrir, tem que tirar aqui das bobinas, porque as bobinas estão chantadas, senão você vai estar medindo um dos diodos só, entendeu? E não vai saber qual deles está funcional. Então tem que tirar a solda e medir um por um, verificar da placa positiva para negativa. Você mede com a pinça do multímetro vermelha, né? A positiva encostada aqui e a negativa encostada aqui no diodo, e você tem que ter uma continuidade, ou se não for nesse sentido, no outro sentido, né, pessoal? Para quem conhece diodo aí já sabe muito bem do que eu estou falando, mas para quem não conhece, vale a pena verificar. Esses diodos têm uma resistência à passagem de aproximadamente 4 kΩ. Se for muito mais que isso, não tá bom. Se for zero, obviamente tá uma porcaria. E se conduzir nos dois sentidos, não está funcionando também, ok? O porta-escova, nem sempre só a escova é o que define aqui se o retificador de tensão está bom ou não, se o regulador de tensão está bom ou não. As minhas escovas aqui estão boas, mas o regulador podia estar ruim, porque nós temos aqui diodos também, né? Na verdade a gente tem um transistor aqui dentro, um MOSFET, que vai fazer o controle e a regulagem dessa tensão para nunca passar dos 14,5 volts. Lembrando que se a tensão cai, pessoal, para menos de 13 volts, para menos de 12 volts, como era o meu caso aqui, nem sempre o problema é do regulador de tensão, tá bem? Pode ter a ver com a geração, a capacidade de geração do seu alternador. No meu caso era a placa de diodos, mas pode ser influenciado por uma série de coisas. Tem várias variáveis aí, como por exemplo, adicionar uma carga. Isso tudo faz a tensão que é gerada cair, e não é culpa do regulador de tensão, tá bem? Isso pode ter a ver com a capacidade do alternador também, de gerar nesse caso, né? Bom, então eu vou montar, pessoal, chega de conversa, e vou colocar ali no carro. Quando estiver funcionando, vou filmar para vocês aí, pra gente verificar se funcionou mesmo ou não, tá bem? Lembrando que isso aqui não é aula de mecânica, nem de elétrica, é só mesmo aí uma curiosidade, pode ajudar alguém, assim como me ajudou também.